Bom, pessoal, a gente vai fazer essa questão aqui, tá? Verifique se a função u igual a 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado é uma solução para essa equação aqui. O xx mais o y mais o zz igual a zero. Lembrando que o xx é a derivada segunda dessa função aqui em relação a x. O y é a derivada segunda dessa função em relação a y, e a mesma coisa aqui para o z, tá? Então o que a gente vai fazer? Derivar duas vezes isso daqui em relação a x, derivar duas vezes isso aqui em relação a y, derivar duas vezes isso aqui em relação a z, fazer a soma para ver se dá zero. Se der zero, então isso aqui realmente é uma solução para essa equação. Bom, vamos lá. Então aqui a derivada, o x vai ser o quê? Denominador, derivada disso daqui, né, do numerador, em relação a x, tá? Estamos derivando em relação a x, então isso derivada disso, menos isso derivada disso. Bom, como a derivada aqui é zero, então vai ficar menos isso derivada disso daqui. Então, aqui vai ficar assim. Isso derivada disso daqui dá 1 meio de 1 sobre a raiz quadrada de x2, y2 mais z2, vezes a derivada disso daqui em relação a x, que é 2x, sobre isso aqui é o quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Então, isso aqui vai ficar igual, o 2 aqui corta com 2, menos, vai ficar x sobre x ao quadrado, y ao quadrado, z quadrado, raiz quadrada de x2, y2, z2. Bom, agora vamos derivar de novo em relação a x. A gente vai fazer o u, x. Então vamos fazer, aqui tem menos, então traço aqui. Vai ficar grande agora, tá? Então é isso, derivada disso aqui dá 1, então fica isso aqui mesmo. Fica x2, y2, z2, isso daqui, raiz de x2, y2, z2, menos isso derivada disso. Então tem um x, a derivada disso aqui é a derivada de um produto, então vai ficar isso derivada desse cara aqui, que é 2x. Então 2x raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, z quadrado, mais isso, x2, y2, z2, derivada dessa raiz aqui, que é, de novo, certo? Vai ficar 1 meio, tem aqui 1 meio, vai ficar 2x aqui sobre raiz quadrada de x2, y2, z2, tá? Aqui de novo você pode cortar o 2 com 2, e aí vai ficar só essa raiz aqui. Sim, aqui embaixo vai ficar o quadrado disso daqui. O quadrado disso é o quadrado disso vezes o quadrado disso. Então eu tenho aqui, isso aqui é o quadrado, só que o quadrado disso vai dar x2 mais y2 mais z2, então vai ficar aqui x2, y2, z2 ao cubo. Então o x vai ficar igual a menos, aqui eu vou repetir, x2, y2, z2, raiz de x2, y2, z2, e aqui está menos x, aqui eu tenho uma raiz, aqui o 2 pode cortar com 2, e essa raiz vem para cá multiplicando, então vai ficar assim, 2x que multiplica, 2x que multiplica x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z quadrado. Mais, né, esse cara aqui, eu tenho 2x aqui, mais 2x vezes esse camarada aqui, que é o x ao quadrado, y quadrado, z quadrado. Bom, eu tenho tudo isso aqui sobre essa raiz, x2, y2, z2, tá? Sobre esse negócio aqui, x2, y2, z2 ao cubo.
Bom, aí de novo, essa raiz aqui, ela vai vir para cá multiplicando e depois ela vai descer para cá pro denominador. Então vai ficar o xx igual a menos. Então vai ficar aqui o seguinte. Aqui embaixo vai ficar x2, y2, z2 ao cubo raiz, né? x2, y2, z2, essa coisa multiplicou para cá e desceu, vai ficar para cá. Isso aqui vezes isso vai ficar isso aqui mesmo. Então esse vezes ele vai ficar x2, y2, z2 ao quadrado menos x que multiplica 2x, x ao quadrado, y ao quadrado, z quadrado. Aliás, aqui não é 2x, né? Porque eu cortei esse 2 com esse 2, então aqui só tem um x. Mais x que multiplica x ao quadrado, y ao quadrado, z quadrado. Aqui dentro desse colchete vai ficar, veja, eu tenho 2x vezes isso, mais x vezes isso. Então eu tenho, na verdade, 3 vezes esse cara, né? Então, isso aqui é o xx. O xx igual a x ao quadrado, aqui tem menos, x ao quadrado, mais y ao quadrado, z quadrado ao quadrado, menos x que multiplica 3x, x ao quadrado, y ao quadrado, z quadrado, sobre x2, y2, z2, raiz de x2, y2, z2, tá? Bom, aqui eu tenho x vezes x, vai ficar x ao quadrado. A gente pode escrever assim, o xx, para encerrar isso aqui. Esse menos aqui vai multiplicar aqui, então vai ficar assim. Vai ficar 3x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que multiplica menos, trocando o sinal, certo? Porque tinha um menos aqui, então vai trocar de sinal aqui, a ordem aqui de sinais, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Sobre x2, y2, z2, raiz de x2, y2, z2. Só para encerrar, o nosso, então, o xx vai ficar assim. A gente pode colocar aqui, ó, o x ao quadrado. Aqui tem um quadrado aqui. A gente pode colocar o x ao quadrado, y ao quadrado, z quadrado em evidência. E aí vai ficar assim. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado em evidência. Então vai ficar, de colocar em evidência, vai ficar 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, e aí menos, né, ó, 3x ao quadrado, vai ficar menos um desses caras aqui, né, que a gente tirou um fator daqui, menos o x ao quadrado, y ao quadrado, z quadrado. Pera, calma aí. Tá certo. Menos x2, menos y2, menos z2. Sobre x2, y2, z2, raiz quadrada de x ao quadrado, y ao quadrado, z quadrado. Bom, aqui vai dar x ao quadrado. Vai ficar o x, né? Igual a x2, y2, z2. 3x aqui vai ficar 2x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos z quadrado, sobre x2, y2, z2, raiz de x2, y2, z2, tá? Por analogia, o nosso y vai ser o que? Vai ser isso daqui, né? X ao quadrado, y ao quadrado,
z quadrado, que multiplica 2y ao quadrado, menos x ao quadrado, menos z quadrado, sobre x2, y2, z2, que multiplica a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, tá? E o nosso uzz vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado, isso aqui vezes, vai ficar o zz, né? 2z quadrado menos x quadrado menos y quadrado, sobre x2, y2, z2, raiz quadrada de x2, y2, z2. Bom, a questão só é grande, tá? É muita conta para fazer. Bom, o que a gente tem que fazer? A soma, né? Somar essas três derivadas aqui. O que eu tenho em comum aqui, né? Eu tenho isso aqui, né? x2, y2, z2, e esse denominador. Então, a soma dos três, o xx somado com o yy, o xx mais o yy mais o zz, tá? O que eu tenho em comum? Isso, no denominador isso, né? Tá? Ou seja, esse fator aqui é comum aos três e no denominador também. Então, eu vou botar o x quadrado, y quadrado, z quadrado, sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Aqui tem um probleminha, né? Que eu estou esquecendo aqui um cubo, né? Estou esquecendo um cubo bem aqui, tá? Tem um cubo aqui, ok? Esse cubo daqui, ó, tá? Esqueci esse cubo aqui e esse cubo aqui também. Ok? Então, aqui tem um cubo, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Vezes, o que vai ficar agora? Bom, quando a gente colocar em evidência, eu vou ter isso daqui, né? Mais isso daqui, mais... não, perdão. Eu vou ter isso, mais isso, tá? Então, se a gente somar isso aqui em particular, eu vou botar aqui só o parêntese, certo? Então, isso que vai ficar aqui é essa soma que está aqui, ó. Essa soma aqui, 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos z quadrado, somado com menos 2y ao quadrado, menos x ao quadrado, menos z quadrado. E 2z quadrado, menos x ao quadrado, y ao quadrado, tá? Ou seja, isso daqui é essa soma aqui. Que vai ficar dentro desse parêntese aqui, a soma dessas três parcelas aqui. Só que note que eu tenho 3x, eu tenho aqui 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, só que eu tenho aqui menos 2x ao quadrado, né? Então, 2x ao quadrado vai zerar com esse menos 2x ao quadrado. Eu tenho 2y ao quadrado, mas vai zerar com menos 2y ao quadrado, tá? Eu tenho 2z quadrado, só que vai zerar com menos 2z quadrado. Então, o que vai ficar aqui desse parêntese é zero. Logo, essa soma dá zero. E, portanto, aquela equação de fato é aquela função, né? Essa função aqui, que foi dada no início da questão, ela de fato satisfaz essa equação aqui, tá bom?